Queria aproveitar a oportunidade de estar diante desse quadro, que é um dos mais ricos e interessantes já feitos sobre a Joana d'Arc, para mostrar alguns detalhes dessa obra para vocês. Eu vou girar a câmera, no giro aproveito e mostro esse espaço tão bonito, que é o Museu d'Orsay, onde está a obra. E vamos lá, vamos vê-la, né? Para começo de conversa, só para situar um pouquinho, né, um quadro feito por um pintor inglês que chama Frank Gregg. Ele pinta esse quadro em 1907, ou seja, já no século XX. Então é um quadro moderno, feito muito depois da história, de fato, da Joana d'Arc. E uma das coisas mais interessantes é que, ao invés dele pintar a Joana d'Arc como uma camponesa, ou mesmo como mártir, ele a representa como que ela é, a líder do exército francês. Então a gente vê ela aí diante desse exército de homens muito bem representados, né? As expressões faciais de pavor de todos eles, dos cavalos, os detalhes, o movimento, né? Os cavalos feridos. E aí a gente vê essa mulher e ele consegue não só por colocar lá à frente, né? Mas através de um conjunto de recursos visuais. Ela está vestida de branco, né? O que de fato não acontecia. Ela, na verdade, estava com uma armadura muito rígida, mas aqui, para produzir esse efeito, ele coloca uma roupa volumosa, né, em movimento, num cavalo branco. E ela está ali diante, contraposta a um cenário muito escuro, né? E de homens com essas lanças vermelhas que vão funcionar como uma espécie de uma moldura confusa desse protagonismo visual que ela adquire. Uma coisa interessante dessa imagem também é que o Frank Gregg, que era até então ilustrador de uma revista inglesa, resolve então entrar nesse universo das artes e, para demonstrar sua erudição, ele faz um conjunto de citações muito sutis de outras obras de arte importantes para produzir a dele. A começar, ele faz uma citação de um pintor muito famoso do século XV, que era um italiano chamado Paolo Uccello, que virou uma espécie de referência na representação das batalhas. Eu vou mostrar, eu tenho aqui na minha mão as imagens dos quadros do Paolo Uccello e a gente pode compará-las aí ao quadro para vocês perceberem as citações, as similitudes desse quadro, né? Então ele vai de novo aí repetir a ideia do cavalo branco, dessas lanças compridas, né, produzindo esse movimento, ou seja, como que esse quadro cita esse quadro anterior, né, mostrando aí um conhecimento. Também tem uma outra mais sutil, que é desse soldado que está aqui, ferido em primeiro plano, representado de uma maneira muito incomum, que demanda muita habilidade e domínio da perspectiva, né? E ele vai citar o Mantegna, que é, olha aqui, eu estou colocando o quadro ao lado para vocês verem, né? Que foi uma representação também muito ousada de um outro italiano, que é o Andrea Mantegna, do século XV também, e ele faz essa citação no quadro, ou seja, é o que eu chamo de uma polimagem, como uma imagem cita a outra infinitamente, o que não quer dizer que ele não tenha conseguido um efeito original, né? Principalmente eu gosto de uma coisa que são as expressões de medo, né? Você vê que a Joana d'Arc está humanizada, ela não é uma heroína absolutamente confiante, apesar de que ela siga adiante, apesar do seu medo, né? Isso também é muito bonito, né? Apesar do medo que ela sente nesse momento que antecede a batalha, né? Ela não deixa de avançar e liderar o exército francês.